Tudo na vida, galera, tem prós e contras, né? Não dá para pegar algo que tenha só por cento, é tudo bom, é tudo ruim, não. Sempre tem alguma coisa boa e sempre tem alguma coisa que comparado à outra não é tão boa, né? Então vamos lá. Primeira coisa, se você quer ser um empresário, qual que é o ponto ruim de você ser um empresário? Na verdade não é um ponto ruim, mas um ponto que você precisa se atentar. É o seguinte, você precisa de capital. Ou é muito mais fácil você vender para o governo quando você já tem capital. Dá para vender sem capital? Dá, claro que dá. É só você trabalhar num sistema de alavancagem que a gente chama. Você pode trabalhar com capital de terceiros, você pode negociar com o seu fornecedor, mas via de regra, para você ter uma vida duradoura aí, você vai precisar de capital. A médio e longo prazo você vai precisar de capital, beleza? Então, dá para começar sem? Dá, mas ao longo da sua jornada aí você vai entender que você vai precisar até para você ficar um player melhor no seu segmento, para você conseguir ter aí poder de barganha melhor com seu fornecedor, negociar um preço melhor. Então dá para começar sem, mas a médio prazo você vai precisar. E o ponto bom é que, claro, como você é o cara que já vende diretamente para o governo, o maior lucro é seu. Né? Eu sou um analista, um consultor de licitações. Eu tenho lucro? Tenho, mas o meu lucro ele é menor do que o meu cliente. Meu cliente ganha mais do que eu e tá tudo bem, o risco maior é dele, né? Então faz parte a gente entender que quem está correndo o maior risco em tese é o meu cliente, por isso que ele tem a maior parte do lucro, beleza? Tenha em mente sempre isso, galera. No empreendedorismo ou de modo geral na vida, o retorno ele é proporcional ao risco. E, na verdade, não é um retorno, é a expectativa de retorno. Se você espera ter um retorno de 20%, 30%, 40%, 50%, entenda que você terá um risco de 20%, 30%, 40%, 50% também. Tá? Não adianta você achar que você vai entrar em algum processo, em algum negócio, onde a expectativa de retorno é de 100%, 200% e o risco é zero. Não adianta, não tem. Isso aí, na grande maioria dos casos, é golpe. Na grande maioria dos casos é golpe, beleza? Então, sendo muito franco com vocês, mas vamos lá. Esse é o empresário, ele precisa de um capital de giro e automaticamente ele vai ter um maior lucro. Agora, o que é o consultor? O consultor é aquele cara que nem eu falei, a Magna, eu não vendo nada. A Magna não presta, ela não vende, ela não participa de muitas licitações. O que acontece? A Magna representa outras empresas. Então eu tenho clientes de várias áreas onde eu participo das licitações para eles. Então a Magna participa das licitações para esses clientes. Qual que é o lado bom? O lado bom é que você não precisa de capital para começar. Você pode começar sem ter capital. Você precisa ter o quê? Conhecimento, claro que isso aí você vai precisar, você vai viver do conhecimento, é o que vai agregar valor ao seu trabalho, é o conhecimento, mas você não precisa de além de um computador com acesso à internet. É conhecimento, computador e acesso à internet. Para você ser um consultor é basicamente isso. Tá? Agora, qual que é o lado não tão ruim? É justamente ter conhecimento suficiente, porque a sua responsabilidade é dobrada, porque você vive do serviço. Então, se você oferece um serviço, é aquilo que você tem de melhor. Automaticamente, é isso que você vai ter que ser bom. Não adianta você falar que é um consultor de licitações se você não tem conhecimento na área. Né? Então, a ideia é que você entenda que para você ser um consultor, é você falar assim, não, eu domino esse assunto. Você não precisa ser o Papa, o cara que mais entende de licitação do Brasil, longe disso. Mas você precisa ter um bom conhecimento aí, ou pelo menos alguém para quem perguntar. Eu, Serra, não sei de tudo da licitação, eu tenho uma pessoa que entende mais do que eu. Em dados segmentos eu tenho uma outra pessoa. Então, assim é a vida, né? Não querendo me comparar tá, galera? Nem não sou melhor nem pior, mas é apenas uma analogia. É a mesma coisa o cara falar que fez medicina. O cara é médico, só que ele às vezes tem uma especialidade em ortopedia e ele às vezes precisa falar com um cara de outro departamento. E tá tudo bem. Ele não é nem melhor nem pior, mas naquele departamento, naquele subnicho da medicina ali, né? Ele vai encontrar outra pessoa. Então é isso, é você ter pessoas para quem perguntar. Mas via de regra, como você vende o conhecimento, você tem que ter um bom conhecimento, beleza? Não dá para o consultor chegar para o cliente dele e falar assim, eu não sei, né? Ele tem que no mínimo falar assim, te dou uma resposta daqui a pouco e correr atrás de alguém para responder, para ajudar ele, né? Então ele tem que ter acesso a essa galera que ajuda ele. Mas temos também, não só o consultor, temos o analista. O que é o analista? Ele é o cara CLT, o cara que trabalha ali
dentro de uma empresa no departamento de licitações. Qual que é o ponto bom? Ele tem uma menor autonomia / independência, né? Isso aqui é o ponto ruim, digamos assim. Ele não tem como escolher muitas licitações que ele vai participar, o segmento que ele vai atuar, né? O salário dele é fixo, isso pode ser visto como uma coisa boa ou coisa ruim, mas ele tem um salário fixo e o salário dele é todos os meses iguais, a não ser que você negocie alguma coisa relacionada à porcentagem, mas geralmente o analista ele tem um salário fixo que é engessado. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas é uma característica, então veja como quiser. Às vezes para muitas pessoas é bom ter um salário fixo, né? Garantia de que vai todo mês cair aquela grana. Para alguns não é tão bom porque ele gosta, né, justamente de correr um certo risco para ter um maior retorno, sem problema nenhum. E qual que é o lado bom? É justamente a estabilidade. Você está todo em tese, né? Não tem estabilidade para ninguém, mas em tese você está garantido naquele emprego, se a empresa estiver indo bem, né? E você tem uma carga de trabalho um pouco menor, sendo muito franco, tá? E nada contra se você é um analista, se você trabalha dentro de uma empresa como analista. Mas geralmente o consultor leva trabalho para casa, né? Acontece de, às vezes, ele ter que fazer alguma coisa num final de semana, por exemplo. O analista, nem sempre, pode acontecer também, mas é mais frequente com o consultor, tá, galera? Eu conheço alguns analistas e alguns tem trabalho no final de semana, mas a maioria resolve as coisas dentro do horário comercial, porque o chefe do cara não vai ficar ligando para ele sábado e domingo, ele é CLT, né? Agora, o consultor ele é uma empresa contratada, dependendo do nível de formalidade ou de informalidade com o cliente, ele vai te avisar de uma licitação à sexta-feira ao apagar das luzes ou que sai no sábado, de uma licitação que vai acontecer na segunda. Então, geralmente o consultor ele tem esse trabalho a mais e o analista não leva esse trabalho para casa, beleza? Mas isso são linhas gerais de como que você trabalha vendendo para o governo, com a sua própria empresa, sendo um consultor ou sendo um analista, tranquilo? Agora vamos lá. Apesar de todas terem prós e contras, galera, isso, como eu falei, é da vida. Em tudo vai ter isso aí. Não adianta você achar que, porque não tem só pontos bons, eu não vou entrar no mercado. Não, o mercado, qualquer mercado é assim. Você pode pegar qualquer mercado que vai ter prós e contra. Alguma coisa não vai ser tão favorável, outras vão ser. Eu tentei mapear para vocês aqui, para vocês entrarem no mercado sabendo de quais são os prós e contras de cada área de atuação. Seja o empreendedor que vende diretamente para a empresa, seja o empreendedor também, só que com uma empresa que presta consultoria, ou seja um analista de licitação que trabalha CLT. Beleza? Vamos embora. Seguindo aqui. Então, muitas pessoas, galera, pensam que só é possível ter sucesso se você tiver dinheiro hoje para começar. E não, a Magna é o melhor exemplo disso, pessoal. Quando a gente começou, a gente não tinha dinheiro para nada mesmo. Então, a gente estava até quebrado, pegou dinheiro emprestado. Para quem já conhece um pouco da nossa história aí, sabe do que eu estou falando. Então, assim, o consultor eu sempre vou recomendar porque foi como a gente começou. E continuamos com a consultoria até hoje. Não largamos dela porque ela é lucrativa. Eu não vou cuspir no prato que eu como ainda, né? Então, assim, a consultoria, galera, para quem não tem dinheiro para começar, é a melhor coisa. Se atente ao quê? Ter conhecimento, buscar o conhecimento. Porque é isso que vai diferenciar. Você só vende isso, o conhecimento, né? E claro, a facilidade, tudo mais. A facilidade é através do conhecimento que você tem, que você vende para o seu cliente. Beleza? E aí, algumas pessoas, eu tenho certeza, que vão estar vendo essa aula aqui e vão falar assim, pô, Serra, mas eu não tenho tempo para começar algo novo, né? Eu tô cheio de coisa para fazer e demora um certo tempo para ter retorno, tudo bem. Eu entendo que a sua necessidade, mas se você quer mudar a sua situação, é justamente por isso que você precisa fazer algo novo. Não adianta. Durante um dado momento, um certo período, você vai precisar fazer um esforço extra para poder migrar de uma área para outra. Tem pessoas que estão infelizes na área que trabalham há anos e não mudam porque não é que não querem, mas ainda não aceitaram ou pelo menos não se dispuseram, não se colocaram numa condição de fazer um esforço além do normal. Eu sei que trabalhar de segunda a sexta, sei lá, das 9 às 5, das 9 às 6, das 8 às 5, é cansativo. Só que para você mudar de área, você tem que entender que durante um período você vai ter que fazer isso e aprender uma nova área. Durante um tempo a Magna foi assim. A gente trabalhava na parte operacional da empresa durante todo o dia, chegava à noite, parava um pouquinho às 6, 7 horas, tomava um banho, comia alguma coisa, ligava lá no Zoom, eu e o Garça, a gente começava a estudar, pô. Vamos estudar alguma coisa nova, vamos implementar uma coisa nova, vamos fazer isso. Então, para você
ampliar a sua fonte de renda, para você migrar de área, para você entrar numa área, você vai precisar desse esforço a mais. Depois de embalado, tá tudo bem, você já consegue, né, colher os resultados ali, você migra. Mas durante o começo ali, realmente você vai precisar fazer esse esforço, beleza? Não adianta. O tempo, galera, é a coisa mais justa, digamos assim, que podemos ter. Todos têm o mesmo tempo. Todos têm o mesmo tempo, né? Não adianta. O cara pode ter bilhões na conta que o dia dele tem 24 horas, assim como o meu. É uma coisa muito justa, em tese, para cada, ou pelo menos muito igualitária. Não vou entrar na questão de justiça, mas numa questão muito igualitária. Todos têm as mesmas condições, beleza? Tem uma diferença, pelo menos na minha visão, de justiça e igualdade. Mas não vou falar que é justo o tempo que todo mundo tem, mas é pelo menos igualitário. Todos têm o mesmo, beleza? E aí, pessoal, algumas pessoas vão falar que não tem conhecimento. Eu não tenho conhecimento para ser consultor, eu não tenho conhecimento para ser um analista, Serra. Como é que eu começo? Uma das coisas você já começou, que é justamente vir aqui, começar a buscar esse conhecimento nessa semana de aquecimento. Se você ainda não se inscreveu na nova era das vendas ao governo, já está perdendo a oportunidade, vai lá, se inscreve. O evento vai ter prova, vai ter material didático, vai ter comunidade, grupo no WhatsApp. Então vai ser uma maneira de você buscar esse conhecimento, tá bom? Então se você quer começar esse mercado das licitações e ainda não tem o conhecimento necessário, pelo menos você está no caminho certo. Você está aqui hoje buscando conhecimento. E é isso, é depois do horário de trabalho, é a jornada depois do horário. Aposto que muitos já saíram do trabalho que estão assistindo isso aqui. E é normal, se você quer buscar um conhecimento novo, acaba sendo fora do horário comercial mesmo, tá bom, galera? É a vida. Quando eu estou estudando alguma coisa, eu gosto muito de economia, eu gosto, é hobby, né? Mas eu gosto de xadrez. Eu vou fazer isso que hora? Não é no horário comercial. No horário comercial eu tô trabalhando. Eu vou estudar, eu ver um vídeo de xadrez, estudar xadrez à noite, eu vou estudar sobre economia à noite, eu vou fazer uma pós à noite, eu vou fazer, enfim, é à noite, não adianta. Então é um horário fora do horário comercial mesmo, beleza?